Hoje nós vamos falar sobre um dito de Lacan, segundo o qual a perversão é a essência do homem. Aqui nós temos Eros, grego, no Museu Freud de Londres, arte de Beatriz Valle. O fato é que Freud conseguiu ser o mestre do temível pequeno deus Eros. Ele escolheu, como Sócrates, servi-lo para dele se servir. Isso tem a ver com as questões da transferência em psicanálise. A perversão é a essência do homem. A definição é de Lacan e está num dos seus últimos seminários, o livro 23, sobre o sintoma, um TH, em que Lacan faz um extenso comentário sobre Joyce na parada, que nos permite a discussão sobre os limites da psicanálise em relação à curabilidade, o curável e o incurável da experiência analítica. Nossos ouvidos mal se haviam acostumado com a definição da essência do homem tomada de Spinoza, o desejo. Finalmente tínhamos chegado lá, na essência do homem, o buraco, o vazio, a falta, a ânsia. A ânsia, aprendêramos uma palavra nova, como só ia acontecer no ensino de Lacan. A ânsia que nos colocava em anseio de ser, não prontos, não plenos, não completos, ainda bem. Definir a essência do homem como o desejo era um peso que saía das costas. E aí vem, então, mais um revirão de Lacan. A perversão é que é a essência do homem. A lição é de 11 de maio de 1976. Estamos no finalzinho da leitura do seminário. Escutamos a voz do oráculo. E ele vem com tudo. Sei muito bem que meu nó é a única coisa que introduz o real como tal. Caramba, não é pouco. Solene e exclusivo como Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vão me dizer, o problema é que você ouve vozes. Não vou negar, todo mundo ouve vozes. Só não preciso acreditar nelas de pés juntos. É que no bairro do Encantado, no Rio de Janeiro, moravam muitos poetas e uma grande intérprete de Noel, outro grande poeta da música brasileira, a intérprete Aracide Almeida. Muitos poetas que foram homenageados, seja como placa de rua, seja na rua mesmo. Cruz de Souza morou na Rua Cruz de Souza, que só passou a se chamar Cruz de Souza depois que o poeta foi nela morar. A casa dele não foi tombada, não tombou, caiu. Não foi tombada, a não ser pela chuva torrencial, que no rio transforma tudo em lama. Até mesmo o nome de um governador, que mineiro, descrente do santo, retirou o feriado do dia de São Sebastião, 20 de janeiro. Para quê? Houve uma inundação daquelas. E a boca do povo, que em Curitiba é maldita, no Rio goza, goza, goza. Negrão de Lima virou negrinho de lama.
Só que numa dessas inundações perderam-se originais de Cruz e Souza, o poeta de vozes veladas, veludadas vozes, volúpia dos violões, vozes veladas. Ouvir vozes não tem nada de mais que ouvir estrelas do Bilac. Então, a perversão se constata na cultura. Uma saída sublimatória. A perversão, la perversion, em direção ao Pai. Durma-se com um baralho desses, as cartas, dama, valete, rei, de quebra um coringa, 3 por 4, a errância não é total. Ao Pai. Mesmo que ninguém saiba que buraco é esse, o Pai. Havia uma norma religiosa, depois psiquiátrica, que dizia do certo e do errado em matéria de sexualidade. O desvio era a perversão. Só que chega Freud, começa a desconstruir a linha que já era tênue entre normal e patológico. Chega Lacan, toda sexualidade humana é perversa, se acompanhamos bem o que diz Freud. Veio também um M.D. Magno, que nos deixou uma obra, o patológico, que nos faz de saída sorrir, nos dando conta de que caíamos em alguma esparrela, logo em seguida. Vale também o sorrir amarelo de cada um, seu desconcerto. Bravia, aquela época, nos anos 70, 80, bravias as falas, sem o domínio do politicamente correto. Vozes nada veludadas nem veladas, tipo, as mulheres gostam de apanhar. Como? Eu disse mulheres, as neuróticas reagem. Era um dito que circulava pela imprensa, refletindo o debate analítico do Colégio Freudiano do Rio de Janeiro e de outras instituições anteriores, mesmo da IPA, no tempo de Hélio Pellegrino, no tempo das conversas do grande trágico brasileiro, teatrólogo Nelson Rodrigues. As mulheres gostam de apanhar. Eu disse mulheres, as neuróticas reagem. Isso estava na mídia, até. O pau rolava. Intenso quebra-paus. Apanhar a grana nos bolsos dos maridos. Era brincadeira. A equivocação significante. E por meio dela, muita porrada. Porrada lembra sadismo. Sadismo, masoquismo e fetichismo. As 3 vertentes que escolhi para falar sobre perversão. Podia ainda me estender sobre voyeurismo e exibicionismo, mas não vou fazê-lo por enquanto. Tenho leve suspeita de que eles se reduzem às 3 vertentes mencionadas: sadismo, masoquismo e fetichismo. Mas vou ter de provar isso. O que não me impede de destacar as lições de Lacan em um ou outro seminário, como no 16, em que ele se dedica por um instante a falar na clínica da perversão. Falei em porrada, e não em agressão, hostilidade, ódio, etc., que de uns tempos para cá foram esvaziados e caíram sob o manto do eufemismo. Nunca vi ninguém que tivesse levado porrada. Dizia Fernando Pessoa, são tão senhores de si, essa gente. Freud era contra os eufemismos, e não pelo gosto do palavrão. Porrada é a tradução de bate-se numa criança, ou se preferirem, uma criança é espancada. É a fonte clássica do estudo da perversão desde Freud.
Freud é a lembrança de que a porrada é a queda do eufemismo, da máscara das boas intenções, do recalque disfarçado, da repressão promovida pelos pais e pelos educadores, quando a gurizada enche o saco e as boas palavras e intenções de fazer o bem em nome do amor, as boas palavras fracassam. Hora do porrete pedagógico. Não sei mais em nome de quê, se já não há mais norma. Logo, tudo é desviante, aí incluída a sexualidade. Daí a frase: toda sexualidade é desviante. A norma, pura convenção, e a si mesmo estatística, isto é, não toda digna de confiança. Podemos radicalizar. Sexualidade é comportamento. Sexo é corte. Até pela etimologia, e com mais razão ainda, pois o sexo é produzido discursivamente. Quero hoje fazer um registro e dedicar este vídeo em homenagem à escritora Eloy Calage, que hoje, 2 de dezembro de 2025, faria 83 anos. Aqui está o livro com que Eloy Calage ganhou um prêmio nacional de contos em 1990. Aqui alguns testemunhos da importância deste livro. Adorei Jorge Boy, disse Gilberto Braga. Jorge Boy é um dos seus contos. O conto Enrola Outro Jorge Boy é a melhor obra de ficção escrita sobre um tempo de nossas vidas no Brasil e no exterior, disse Washington Novaes. Tempos de chumbo da ditadura militar. As ilustrações são de Rosana Hatz e a capa é de Ciron Franco. Seus contos. Bernardo, Raquel e Sara, com participação especial de Marilda, O Destino de Antônia, Uma Tarde, um Senhor, uma Senhora, Enrola Outro Jorge Boy, Tabu, Mirtinha, Uma Garota Especial. A saída da perversão através da literatura. A saída de uma cura que se obtém pela sublimação. A Eloy dedico este vídeo.